Olá, começa agora o programa Fala Mais. Seja muito bem-vindo. Eu sou Guilherme Reginato, especialista em comunicação, oratória e desenvolvimento humano. E você que nos acompanha aqui semanalmente sabe que nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre negócios, também, obviamente, sobre pessoas, comportamento humano. E hoje, se você é empresário, principalmente para o público industriário, eu recomendo fortemente que você fique conosco, porque o assunto certamente vai te interessar. E eu tenho sempre a honra de ter toda semana ao meu lado a minha esposa, que também é co-criadora desse programa, também me ajuda, que me auxilia a apresentar, fazer boas e belas perguntas e conduzir o programa Fala Mais. Grazi Bonfante Reginato, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estamos aqui novamente com essa audiência maravilhosa. E um programa, de fato, que vai trazer um assunto, não só tem repercutido, como tem feito muita gente se mexer. Por quê? Eu arrisco dizer que quem largar na frente tende a ganhar muito dinheiro, a ter muita vantagem, ter muitos benefícios. E a gente já vai explicar por quê, assim que você souber o tema e o nosso convidado do programa de hoje. Mas para sair na frente tem que ter entendimento. Conhecimento a respeito. Exatamente. Não é fácil. A gente vai falar sobre isso. Posso anunciar, então? Manda o tema. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é empreender no Paraguai. Oportunidade ou tendência? Esse é o tema do Fala Mais de hoje. E para esclarecer os aspectos jurídicos e mostrar por que tantos empresários brasileiros estão olhando para o país vizinho, recebemos aqui hoje o advogado Dr. Fernando Dávila, que é especialista em direito civil e direito do trabalho. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, doutor Fernando. Prazer tê-lo aqui. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma honra, uma satisfação em poder participar, esclarecer um pouquinho para a audiência do programa, né? Qual é essa nova, não é nova, né? Mas qual é a repercussão, né, na indústria brasileira, que a gente ouve falar tanto hoje, justamente pela situação econômica que o país atravessa, né, sobre a oportunidade de empreender no Paraguai. A gente percebe, doutor Fernando, esse movimento, né? É algo que eu também já venho reparando há um tempo e também, obviamente, me pego curioso, tentando entender quais são de fato as vantagens, os benefícios. Será que isso não é apenas uma onda, aquela coisa toda? E eu vi que recentemente, até te parabenizo por isso, porque eu percebo que você está se colocando como um precursor, né, um expoente justamente dessa oportunidade, buscando estudar a fundo juridicamente como é que funciona isso. Afinal de contas, acho que talvez seja fundamental você ter o conhecimento jurídico para que você dê esse passo. Sem isso é impossível. E eu vi que recentemente, aqui em Rio do Sul, você fez parte de um evento, se eu não me engano o nome era Conexão Brasil-Paraguai, algo nesse sentido. Isso. Que reuniu alguns empresários, acho que até trouxe alguém do Paraguai, pessoas do Paraguai, para falar sobre o tema. Doutor, que evento foi esse? Para quem ele era direcionado e o que quem compareceu pôde levar para casa do que viu lá? Certo. Bom, a gente, para trazer um pouquinho mais de conhecimento para o público-alvo, que seriam empresários industriais, né, indústrias, não só a indústria, como hoje também a prestação de serviço pode se beneficiar dessa lei, tá? Não somente a indústria, né? Nós trouxemos 2 advogados do Paraguai para falar sobre um pouco mais sobre o que é a Lei Maquila, né? Tivemos o prazer de conversar com advogados especialistas em direito empresarial que atuam especificamente no assessoramento de empresas brasileiras que querem se instalar no Paraguai. Então a gente realizou esse evento no início do mês, em parceria com um escritório que é nosso parceiro de Blumenau, né? Esse evento não teve só em Rio do Sul, ele foi realizado também na cidade de Blumenau, né? Para esclarecer dúvidas de empresários e conhecer um pouquinho mais sobre a lei de Maquila, que quando a gente vê na televisão ou quando lê, parece uma coisa tão distante, né? Parece uma coisa tão difícil de implementar. A sensação que eu tenho é essa. Essa. Deve ser muito burocrático, deve ter um monte de coisa. Claro, ela tem, né, as suas exigências, as suas obrigações, só que é muito menos burocrático do que se
empreender no Brasil, isso eu posso te garantir. Pois é. Né? Então a gente veio aqui em rápidas pinceladas, né? O Sebastião, ele veio mostrar como funciona, de que forma a empresa brasileira precisa agir, qual é o primeiro passo, né? Porque muitas das vezes a empresa não sabe nem por onde começar, né? Então veio basicamente tirar essas dúvidas iniciais. Tá? O Sebastião é um advogado paraguaio. Isso, exatamente. E ele conseguiu demonstrar de que forma que a empresa daí pode se instalar no Paraguai. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos legais? O que a lei exige que o empresário precise ter para poder se instalar no Paraguai? As dúvidas mais básicas, obviamente, né? Porque era um evento aberto ao público, então não tinha como esclarecer dúvidas pontuais de cada empresário, mas hoje a gente está à disposição, então, inclusive com essa assessoria, para aqueles empresários que de fato têm interesse, nos procurem e a gente consiga fazer um atendimento mais personalizado, específico para aquele ramo de atividade. Que, né, cada uma varia, tem uma especificidade. E para a gente começar, o que seria a Lei Maquila? Bom, a Lei de Maquila é uma lei que já foi, ela está em vigor desde o ano de 1997. Né? Nossa, é antiga. Ela é antiga, né? E ela passou a vigorar a partir do ano 2000. A partir do ano 2000 ela foi regulamentada, né? Então ela já possui de regulamentação 26 anos. Ela sofreu uma alteração agora no ano passado, onde ela foi, outros serviços entraram também, né? Hoje, você acompanhando as notícias, né? Você vê que muitos data centers, call centers estão se instalando no Paraguai, justamente com benefício da Lei Maquila também. Então a prestação de serviço também é das áreas, né, que a lei hoje também oferece atrativos. Então a Lei Maquila nada mais é do que a terceirização da produção do seu produto com uma empresa paraguaia. Então essa empresa paraguaia, que se chama maquiladora, ela vai industrializar o seu produto e vai exportar para o Brasil ou para qualquer outro país do Mercosul com um imposto de 1%. Então a vantagem que o empresário tem ao empreender no Paraguai por favor. Bom, a vantagem é a importação a custo zero, não paga imposto de importação da matéria-prima. Por exemplo, eu trago Desculpe, amor, diga lá. Não, só pra gente entender. Hoje, no Brasil, o empresário, claro que depende de cada ramo, mas qual seria essa diferença? Só pra gente compreender, assim. Bom, o empresário brasileiro, a partir do momento que ele importar uma matéria-prima da China, por exemplo, ele vai ter que pagar um imposto de importação. Né? O ferro, por exemplo, tem um dumping, que é uma taxa que o governo brasileiro coloca, né, sobre o produto chinês para dificultar a concorrência com o produto brasileiro, forçar que o empresário adquira um produto dentro do Brasil e não importe. Então, o Brasil tem uma série de impostos já no início da importação. Ou você quer importar uma máquina para sua empresa, para produzir, você vai pagar um imposto de importação dessa máquina. E aí a gente pode estar falando aqui de 20, 30, 40, depende do ramo, né? Exato. 50% de imposto. E no Paraguai, a partir do momento que a empresa ela está dentro da Lei Maquila, né? O projeto dela foi aprovado, porque é feito também uma análise e o governo aprova ou não, a importação, seja de maquinário, seja de matéria-prima, ela é gratuita. Ela não tem, custo zero. Não tem imposto. É uma vantagem competitiva absurda. Exatamente. Então você pensa na indústria brasileira que traz a matéria-prima da China, né? Importa pelo Paraguai, transforma essa mercadoria no Paraguai, porque tem que existir uma industrialização, tem que existir uma transformação do produto, e depois exporta para o Brasil ou para qualquer outro país, seja Argentina, seja Uruguai, com imposto de 1% que incide sobre o que foi agregado no produto. Então, se você importa matéria-prima, um exemplo né, de simples entendimento,
a 100 mil dólares de produto da China. Você agrega 200 mil reais nesse produto, né, na industrialização dele, e manda para o Brasil, você vai pagar 1% sobre esse 200 mil. Perfeito. Tá? E esse produto entra no... Não é nem sobre o valor final. Não, é sobre o que você agregou no produto. Muito tá? bom. Obviamente, isso são os impostos paraguaios. Depois tem toda a legislação brasileira, tem toda a regulamentação dentro do Brasil, e daí é outra consequência. Mas dentro do Paraguai funciona dessa forma. Perfeito. Portanto, se alguém tem o pensamento de abrir uma empresa no Paraguai, importar um produto pronto da China e exportar, Não. apenas usar o Paraguai como um intermediário de meio de caminho, não funciona, não se adequa à lei Maquila. Não funciona. Não funciona Você precisa porque beneficiar o produto lá dentro do Paraguai. deve existir a industrialização do produto. Né? E a lei não traz... precisa ser transformado. E ela não traz qual é o percentual. Pode ser 30%, 40%, 50%, porque cada projeto é um projeto. Cada indústria tem o seu projeto específico que vai ser analisado por uma comissão. E essa comissão é formada pelo Ministério da Indústria, né, pelo Ministério do Comércio, pela Receita Federal paraguaia. Então, que existe um conselho. Esse conselho vai analisar, o governo tem a equipe que vai fazer a análise e vai verificar, não, o seu negócio é vantajoso para o Paraguai. Se a transformação do produto for pequena, for mínima, pode ser que o projeto seja recusado. Exatamente. Até dependendo da situação, ele pode até ser aprovado, mas demorar mais. Por quê? Porque vão ter indústrias com projeto que sejam muito mais vantajosos para o Paraguai que vão ter prioridade, como, por exemplo, que traz mais tecnologia para dentro do Paraguai, que vai importar, que vai empregar mais mão de obra. O setor têxtil hoje é um dos setores que o Paraguai dá prioridade, pelo fato de empregar mão de obra feminina. Muita mão de obra feminina no setor têxtil. Então é um setor que tem prioridade. Então, todos esses aspectos vão ser avaliados. E é um setor que aqui no Alto Vale, por exemplo, nós somos muito bem servidos. Portanto, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas que estão nos ouvindo têm algum tipo de vínculo, de ligação com o setor têxtil que pode estar levando aí para os empresários também avançarem nesse sentido. Exatamente. E geograficamente, se você olhar o Paraguai, é praticamente um estado brasileiro, porque principalmente para nós aqui da região sul, né, está ao nosso lado aqui, né? O acesso é extremamente fácil, extremamente barato. Então, se torna muito vantajoso. E a gente sempre costuma dizer, se você é empresário, se você empreende no Brasil, é industrial, torça para o seu concorrente não visualizar essa oportunidade primeiro. Porque certamente vai ser muito difícil de você competir em preço com ele aqui dentro do Brasil. Forte isso, hein? Justamente pelo fato da produção no Paraguai ser muito vantajosa. Mas aí não pode acontecer por parte do governo brasileiro essa coisa de crescer o olho nisso e... Não, então agora o produto que vem do Paraguai, produzido por uma empresa brasileira que está lá dentro, eu vou taxar muito mais. Eu vou colocar uma taxação específica para isso, para equiparar. Isso são práticas anticomerciais. Aí o Brasil poderia ser até sancionado pela Organização Internacional do Comércio em razão disso. Mas tem algo que ampara o empresário nesse sentido? Sim, tem. Porque a gente pergunta porque... a dúvida surge. A exportação do Paraguai para o Brasil, né, ou importação da indústria brasileira do produto paraguaio, ocorre da mesma forma que fosse importado de qualquer outro lugar. Só que lá dentro do Paraguai, que é onde eles têm a soberania para legislar sobre matéria tributária, é dessa forma. Por isso que eu falei, dentro do Brasil, a aplicação é da lei brasileira. Vai se aplicar a legislação brasileira na importação daquele produto. Vai incidir os impostos brasileiros. Mas se ele quiser criar algo específico para eles, pode incidir nessa coisa anticomercial. Isso, exatamente. Mas onde é que está a vantagem, então, se o imposto brasileiro aqui é o mesmo? A vantagem está onde? Na competitividade, no custo de produção. O custo de produção é muito mais baixo. O Brasil hoje, a jornada semanal de trabalho é de 44 horas, no Paraguai de 48. E nós estamos ainda... num processo de redução de jornada. Ou seja, o Paraguai é 48, nós somos 44. O Paraguai você não tem fundo de garantia, você não tem multa de 40% do fundo de garantia,
né? Você não tem seguro-desemprego. Então, essas vantagens acabam barateando o preço do produto. Outras vantagens também, como incentivos aos impostos locais, né? A folha paraguaia hoje, a grosso modo, é 16% o imposto sobre a folha. Total, né? Chega a 16%, com o INSS junto. No Brasil pode chegar a 34%, 36%. Então só aí já é uma vantagem. Outra coisa... Ainda que você tem que pagar a porcentagem de exportação Paraguai e Brasil. Isso, né? Exatamente, né? Outra coisa que eu queria falar com relação... Quantos dias de férias tem o colaborador lá no Paraguai? Lá no Paraguai ele começa com 12 dias de férias. Então, de 1 a 5 anos de contrato de trabalho, ele tem direito a 12 dias úteis de férias. De 5 anos a 10 anos, ele tem direito a 18 dias. E de 10 anos em diante, então, somente aí que ele adquire direito a 30 dias de férias. E lá no Paraguai, uma coisa que acontece, o Sebastião até ele frisou muito aqui no evento, o Paraguai ele é muito grato pelo emprego que ele recebe, que ele admira o patrão dele, ele admira o empregador por estar empreendendo no país dele, por estar dando emprego para ele. Então, para ele isso é um orgulho. E aquela visão que nós tínhamos do Paraguai, eu gosto muito de ir para o Paraguai, né? E por acaso veio a calhar eu poder conhecer um pouquinho mais sobre essa legislação e participar desse processo. Eu ando muito de moto e eu viajo muito para o Paraguai, assim como para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai. Então, eu já tive a oportunidade de entrar e viajar dentro do Paraguai e ver que não é aquele Paraguai que... Da fronteira que a gente costuma conhecer, isso, né? aquele Paraguai da fronteira. fronteira. Assim, né? Né? Porque já Também mudou tá muito. mudando. Está evoluindo muito, né? Então, o Paraguai, ele mesmo quer passar uma imagem para o resto do mundo que ele é um país que está evoluindo e que está melhorando, está investindo em infraestrutura, em qualidade de vida, em salário. Tanto é que o salário mínimo paraguaio é maior que o do Brasil. O salário mínimo paraguaio ele varia entre 390 e 400 dólares, em torno de 2.000 e poucos reais, né? Então... É que como a questão os custos de folha são diminuídos, automaticamente o empresário pode repassar isso no salário final para o colaborador. Exatamente. Além de repassar um valor menor, um produto dele vai ser vendido com valor menor, né, de venda, no preço final, ele também vai poder repassar um benefício melhor para o seu funcionário. E lá também a negociação de salário, benefícios, praticamente é quase que direto com o funcionário, com grupos de funcionários que trabalham na tua empresa. Existem sindicatos, sim, mas o índice de filiação é muito baixo, de associação e de filiação. Não existe obrigatoriedade não é compulsório. na filiação. Não. Para você ter ideia, é em torno de 1 a 2% lá. Nossa, o índice é baixíssimo. Tá? E lá existe a pluralidade sindical, diferentemente do Brasil, que é a unicidade sindical. Aqui a gente, na base territorial de um determinado sindicato, só pode ter ele. Lá não, lá pode ter mais de um sindicato, onde fomenta a competitividade entre sindicatos, que daí buscam oferecer melhores condições, melhores benefícios para os seus associados, para os seus filiados, né? A partir do momento que você tem um monopólio, ele oferece o que ele quiser, cobra quanto ele quer. Perfeito. Né? Na pluralidade, não. Eu vou oferecer benefício médico, odontológico, jurídico, né? Lazer para eu tentar atrair para mim esses funcionários, esses empregados, né? E aqui vira um mercado tal qual é o mercado tradicional. Exato, exatamente. Perfeito. Né? Quanto tempo leva para o empresário, a partir do momento que ele decide, não, eu quero fazer esse movimento, eu vou levar a minha produção para o Paraguai para ter esse benefício de importar com imposto zero e exportar pagando 1% apenas do que eu investi sobre o produto? Quanto tempo eu vou levar para que isso aconteça, dê certo e eu tenha de fato a minha fábrica lá? Claro. Para você poder inicialmente instalar uma empresa no Paraguai, constituir uma empresa, você precisa ter a identidade, a cédula paraguaia, né? Então, o estrangeiro no Paraguai, ele tem os mesmos direitos que o paraguaio. Eles não fazem distinção de capital externo e capital interno.
né? Mas para poder instalar a empresa lá, você precisa ter a cédula, não a cidadania, a cédula Paraguai. Isso pode ser um processo um pouco mais demorado, um pouco mais lento. E para fazer isso, o ideal, né, com o intuito de constituir uma empresa, é que você já tenha uma assessoria jurídica e contábil, né, para lhe auxiliar nesse processo. Sem dúvida. Tá? Muitas dessas assessorias, se a empresa tem certa urgência em instalar uma unidade sua, uma filial no Paraguai, contratam essas assessorias, as quais constituem a empresa para você, né? Você entra como sócio, mas eles colocam também um sócio paraguaio, né, indicado por essa assessoria. Até que todo o processo de emissão da sua cédula seja concluído, que pode levar de 6 a 10 meses. Uhum. Então, Mas é rápido. não é demorado, é rápido. Mas às vezes o empresário tem pressa em começar... já quer para ontem. Isso, exatamente, né? Mas se você quiser contratar uma maquiladora que já está no Paraguai, já está produzindo no Paraguai, não tem necessidade de fazer isso. Não tem essa necessidade. Né? Hoje o Paraguai tem 339 empresas maquiladoras, né, com projetos aprovados. Para todo tipo de indústria. Para todo tipo de indústria. Né? O setor que mais ocupa hoje é o de autopeças, de veículos, seguido pelo têxtil. Né? E depois vem alumínio e plástico. Bom, mas por que esses setores também? Porque o encargo da energia, o custo da energia elétrica é muito barato. O Paraguai produz energia elétrica para 20% só do seu consumo. Ele não consome mais de 20% do que produz. Né? O restante ele vende. Perfeito. O Brasil praticamente compra, a produção de Itaipu praticamente o Brasil compra quase toda. Né? Então o Paraguai tem 3 usinas, das quais uma é com o Brasil, que é Itaipu, uma com a Argentina e uma só deles. Tá? E ele não consome 20%. Sobra energia. Sobra. Então a energia chega a custar 1/4. Então a empresa maquiladora é uma empresa que já está operando no Paraguai e que eu posso contratar para produzir o meu produto dentro dela. Isso, exatamente. Então ela não é necessariamente uma empresa minha. Não. Você Perfeito. tanto pode terceirizar contratando uma maquiladora, né? Por exemplo, a indústria têxtil, ela vai fazer lá a minha calça, a minha peça, o meu jeans, a maquiladora vai fazer lá. Eu vou terceirizar essa produção, então eu pago pela terceirização. Exatamente. Mas eu não sou o empresário que montou a empresa lá. Não é um empregador, não é quem contrata, não. Você está terceirizando a produção. Você vai ser a empresa matriz, a que está contratando. E ainda assim é vantajoso, mesmo pagando esse custo. E ainda assim é muito vantajoso, né? Ou você também pode montar a sua empresa lá, conforme eu expliquei antes, né? Aí, mediante sim a contratação de uma assessoria que vai fazer todo o encaminhamento burocrático perante os órgãos, né, estatais do Paraguai para poder aprovar o seu projeto. Agora, Fernando, se, por exemplo, eu sou um industriário que exporta para a Europa, isso não é um grande problema, porque o Paraguai não tem mar. Né? E aí, como é que eu faço? Pô, beleza, eu vou ter toda essa vantagem fiscal, só que na hora da exportação, talvez o meu custo seja tão mais elevado que não compense. Isso já tem uma solução para isso também? Tem. O Paraguai está se preparando de uma forma coesa, consistente, né? Existe a rota bioceânica, que a gente ouve falar muito pouco aqui no Brasil, mas é uma rota que vai ligar o Porto de Santos até o Porto do Chile, né? Até o norte do Chile, onde o Chile possui portos de águas profundas com saída para o Pacífico. Uma rota rodoviária. Pra Ásia, uma rota rodoviária que corta desde o Porto de Santos, atravessa São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, entra no Paraguai, Argentina, sai no norte do Chile. Essa rodovia que está em construção, inclusive a ponte, salvo engano, que liga o Paraguai ao Brasil, em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, está sendo concluída agora em julho, tá? Com investimentos da própria Itaipu, justamente para escoar a produção do Paraguai. E o Paraguai é um país que ele possui muitos rios. Então, rios navegáveis. Então, ele consegue ter saída para a Argentina e para o Uruguai. Tudo via fluvial.
Tá? Então, essa rota bioceânica, que é em torno de 2.600 quilômetros, vai reduzir o custo em 30% da logística do próprio Brasil, que quer exportar para a Ásia, até em 30%. Coisa. Porque ele não sai do Porto de Santos para a Ásia. Não. Ele pega uma rota rodoviária... Até no Chile. E daí de lá ele pega o navio. Isso, exatamente. Para a Ásia. E vai para a Ásia. Japão, Caramba. China, Coreia, tanto para ir quanto para receber, né, a mercadoria. Sim. Evita ter que utilizar o canal do Panamá, que são custos altíssimos, né, no transporte, e reduz em 17 dias o tempo médio de um frete. Então você imagina a redução que as indústrias vão conseguir ter com essa rodovia. Então até deixo aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pesquisar no Google lá sobre a rota bioceânica lá, que vai ver que é uma rodovia maravilhosa. Então o Porto de Santos tende a diminuir o movimento. Tende a perder negócio. Esses aspectos eu não saberia te responder enquanto sobre esses aspectos. Enquanto o Porto do Chile, lá do norte do Chile, vai ganhar mercado. Porque por um lado... Em tese. Por um lado, ao mesmo tempo que talvez não vai mais se utilizar o Porto de Santos, ou até o Porto de Itajaí, Itapuá, São Francisco do Sul, para escoar, né? Mas mais precisamente o Porto de Santos. Mas, por outro lado, você também tem que verificar que o Chile também vai poder se beneficiar do Porto de Santos para exportar para a Europa ou para importar da Europa. Perfeito. A Argentina, o Paraguai. Perfeito. Claro, porque daí em relação à Europa vale a pena sair do Porto de Santos. Exatamente. O Chile praticamente importa tudo dos Estados Unidos ou da Ásia, porque é muito mais barato, é muito mais perto. Perfeito. Né? O custo seria muito grande, né? Rodoviário para importar da Europa, desses países. É que a gente tem a visão do mapa mundi, né? A gente tem a visão do mapa cartográfico ali. E aí a gente consegue ver claramente que Porto de Santos, Oceano Atlântico, Exato. Ele chega, por exemplo, até Lisboa, até Portugal. Mais facilidade na Europa e na África. Muito próximo. É. África também. Agora, quando a gente olha para as duas extremidades do mapa cartográfico, do mapa mundi, a gente vê que o Chile está numa extremidade e a Ásia está na outra extremidade. Então, quando sai do Chile, ele está muito perto da Ásia, né, pelo outro lado do globo, pegando ali o Oceano Pacífico. Exatamente, assim como, vou falar um pouquinho de geografia, né? Assim como a Rússia quase encosta lá no Alasca. Exatamente, nos Estados Unidos. E tu olhando o mapa, tá um país aqui, o Alasca aqui e a Rússia aqui. E o pessoal, mas é tão longe? Não, eles estão quase praticamente colados, grudados, né? No intervalo, nós estávamos conversando e você fez uma pergunta que eu achei muito... Não, o que me chamou a atenção quando o doutor trouxe que essa lei ela já está aprovada aí há 26 anos. Uhum. E por que só agora que as pessoas elas estão buscando, de fato, se informarem para tomar a atitude de ir para o país vizinho? Certo. O que tu acredita que está acontecendo? Por que esse movimento só agora? Eu acho que uma das principais motivos que levam o empresário brasileiro é buscar competitividade, redução de preço, redução de custos. E outra, quanto menos imposto você paga, mais lucratividade você tem, mais dinheiro para investir na sua indústria você tem, mais dinheiro para mais benefícios e salários melhores você vai poder pagar para os seus funcionários. Então, eu penso que o principal motivo é a competitividade, né? Poder sobreviver ao mercado. Segundo, a incerteza da reforma tributária brasileira está assustando demais o empresário brasileiro, porque não se sabe ainda quanto que se vai pagar de imposto. Então isso é outro motivo. Porque só aumenta. Exatamente. Outro motivo é a situação política, econômica política do país, uma insegurança jurídica absurda, né? Eu que sou advogado, nós que trabalhamos diariamente com processos, com julgamentos, com tribunal, é uma insegurança jurídica, né, que você estuda durante 5 anos a faculdade, eu tenho mais 4 anos de especialização, né, vários princípios de direito, a gente vê tribunais superiores simplesmente ignorando. Então, tudo isso faz com que o empresário, que coloca todo, às vezes, o recurso financeiro dele que ele tem numa empresa, correndo o risco até de perder tudo, como acontece muitas vezes,
quer ter pelo menos segurança naquilo que ele está investindo. E o Paraguai é um país hoje que oferece a segurança jurídica que o Brasil não oferece, né? Tem um sistema tributário muito menos complexo que o nosso. Então, eu acho que essas são uma das vantagens que podem, né, que estão fazendo essa legislação vir tanto à tona, né? Essa matéria está sendo buscada. E outro fato é a facilidade do conhecimento que se tem hoje, né? Antigamente não se tinham programas como esse, né, que facilitavam o conhecimento, que chegava no dia a dia dentro das casas das pessoas. A gente assistia o que passava na televisão. Hoje, dificilmente, eu tenho por mim, dificilmente eu ligo a TV e o primeiro lugar que eu ponho é no YouTube. Não, eu vou assistir o que eu quero. Eu vou querer assistir um programa que vai me trazer conhecimento, que vai, né, me enriquecer na área que eu atuo. Eu busco isso. Né? E antigamente não se tinha isso, essa facilidade, a internet, o Google, pesquisa. O próprio podcast aqui. Exato, o programa, o próprio podcast. Que o doutor está trazendo muita informação à disposição, não só no rádio, mas também que vai ficar disponível no Spotify, YouTube, para as pessoas ouvirem, talvez pela primeira vez sobre esse assunto, já começar a despertar um interesse, um desejo, buscar, e daqui a pouco realmente está fazendo negócio. Se aprofundar, né? Porque hoje todos nós temos acesso ao conhecimento, basta querer, está disponível para todo mundo. Né, da pessoa mais simples, mais humilde, até o empresário mais renomado que existe, né? Então, eu penso que isso são todos esses fatores que levam, né? E também a facilidade com que o Paraguai está se abrindo para esse tipo de negócio, tanto é que ampliou agora em 2025 para também o setor de serviços, não só bens. Também para esse campo. Está mais atrativo o Paraguai também nesse momento, né? Talvez antes não era tão... O próprio país não era tão atrativo, apesar da lei, né? 97, né, do ano que é a lei para hoje, para 2026, o que evoluiu o país é algo fenomenal. Possibilidade de daqui a pouco fazer um intercâmbio, levar empresários para lá, já passou isso pela cabeça, doutor? Na verdade, nós estamos em parceria com o nosso escritório parceiro, William, de Blumenau, montando uma equipe para ir fazer, né, conhecer os órgãos ministeriais no Paraguai, conhecer indústrias. Acho que o primeiro passo é esse, né? Você ir para lá, pisar lá, olhar com os seus próprios olhos. Vai ser feito essa comitiva, até porque quando nós fizemos o evento aqui em Rio do Sul, tanto em Rio do Sul quanto em Blumenau, muitos empresários nos procuraram solicitando isso, pedindo isso. Então, a ideia é fazer uma comitiva, preparar todos os locais aonde serão levados para conhecer indústrias maquiladoras, porque daí você vê em loco, né, como funciona, é mais palpável, né, não é tanto na teoria, e ver que é factível, é algo que está, existe a possibilidade de você também conseguir reduzir, empreender produzir no Paraguai. Perfeito. Né? E a redução de custos é absurda. E talvez até pelo fato de hoje terem empresas que já iniciaram esse processo lá e que está dando certo, que está demonstrando os benefícios de fato que eles existem, talvez esteja... o pessoal esteja nesse fervo, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, e ultimamente com as pessoas... A gente ouve muito falar. Não, tô pensando em ir pro Paraguai. Meu Deus, mas o que tá acontecendo no Paraguai? Como eu falei, o Paraguai vem passando por uma mudança muito grande, né? Mesmo Cidade del Este, que comentasse ali no início, eu ia para lá 15, 20 anos atrás, a cidade tinha um perfil. Hoje você tem bons restaurantes, bons shoppings, bons hotéis, resorts, né? Quando eu vou para lá, a passeio, eu me hospedo muitas das vezes dentro do Paraguai. Né? Até um amigo perguntou essa semana, mas tu entra com o carro lá dentro? Eu falei, entra, não tem problema nenhum. A gente ainda tem aquela visão antiga, né? Preconceito, né? Exato. Eu disse, não tem problema nenhum. Entro de moto, entro de carro, né? É um país... E assim, ele parece ser um pedacinho do Brasil. Eu que já pude passear por longos trechos dentro do Paraguai de moto, conheci diversas cidades, se você anda mesmo naquela região da fronteira com o Brasil, parece que você está dentro do Brasil. Os maiores produtores de soja brasileiros estão lá, nessa região.
né? É considerada, salvo engano, a quarta ou a quinta maior zona de produção de soja do mundo. E lá existem cidades que o prefeito é brasileiro. Olha que interessante. A rádio só transmite em português, existem canais em português. Então, uma influência do Brasil muito grande ali. É gigante. Então, se não te falar, se não te contarem, ou se você não vê que você passou a aduana, a fronteira, você vai achar que está no Brasil, porque é muito parecido. Como você falou muito bem no começo, né? Como se fosse um estado brasileiro. Tão perto que é. Quantos anos já na área, doutor? Mais de décadas aí? Mais de 20 anos já, né? Mais de 20 anos atuando. Há algum tempo já. Empresas de grande porte, as empresas mais renomadas da nossa região são assessoradas pelo doutor Fernando. E falamos muito dessa questão do Paraguai, mas eu queria também trazer um pouco para o teu contexto do teu dia a dia, que é, de fato, a tua principal especialidade, atender as empresas para a questão trabalhista. Quais que são, doutor, os principais erros que as empresas cometem quando o assunto é direito do trabalho? Assim, a gente sempre procura atuar de forma preventiva. Quando a gente é contratado, a gente procura não tratar a doença, mas tratar a causa antes que a doença aconteça. Obviamente, nem tudo está sob o controle do empresário, então ocorrem situações onde culminam em ações trabalhistas, mas a gente tenta trabalhar na parte preventiva. Aonde que estão os maiores problemas do empresário? O primeiro é não ouvir o seu empregado, não conversar, não manter um diálogo, né? Eu sempre digo que muitas das ações poderiam ser evitadas a partir do momento que, de repente, numa rescisão ou diante de um problema, né, com um funcionário ou funcionários, o empresário chame o empregado para conversar, para dialogar, para tentar descobrir o motivo, ou para tentar verificar se existe algo que a empresa possa vir a melhorar ou não. Então, começa por aí. Segundo, é não seguir as normas trabalhistas, isso é fato, né? E terceiro, é não ter uma boa assessoria, tanto contábil quanto jurídica, né? Onde possa orientar de forma correta a seguir a legislação, né? Tanto trabalhista, quanto também as questões sindicais que são previstas lá nas convenções coletivas de trabalho. Então, basicamente, esses são os maiores problemas, no meu ponto de vista. Não priorizar o contato, o diálogo, a conversa, e também deixar de seguir as normas legais. Isso são os principais problemas que levam as empresas a serem demandadas, né? E quais são os principais processos que acontecem nessa área? Hoje a gente tem um volume muito grande de doenças laborais, né? Eu diria para você depressão, ansiedade, hoje são questões que estão sendo levadas muito à Justiça do Trabalho, tanto é que a NR1 veio, né, com o intuito de tentar reduzir esse impacto. Então, são doenças hoje que eu penso que lideram, mais até do que doenças relacionadas a questões ortopédicas, né? Isso, né? Ou lesões, né? Físicas, né? Mas sim mentais. Horas extras, é sempre um dos principais pedidos, horas extras, né? E um volume, assim, extremamente grande de pedidos de rescisão indireta. Quando o empregado entende que o patrão não está seguindo com os critérios contratuais para os quais ele foi contratado. Então o empregado vai lá e se demite da empresa. Ele diz, eu não quero mais, e entra com uma ação trabalhista e vai discutir na Justiça do Trabalho se ele de fato poderia se desligar por rescisão indireta ou não. Que mais ou menos equivale à justa causa do empregador para o empregado. Perfeito. A equiparação judicial é feita dessa forma. O empregador, quando ele quer dispensar um empregado por justa causa, ele vai lá no artigo 482 da CLT, ele vê em quais daquelas alíneas o empregado qual foi a falta que ele praticou, né? Vamos supor desídia, vai lá e desliga o empregado por justa causa.
O empregado também tem essa faculdade, que está prevista lá no artigo 483 da CLT. Ele também pode se desligar por justa causa, que se chama rescisão indireta. E aí quem vai analisar, tanto na justa causa quanto na rescisão indireta, se o motivo é de fato justo, é o juiz. E no Brasil, movimenta milhões e milhões e milhões de reais, né? Em relação a decisões judiciais que a empresa precisa pagar para o colaborador. E nós tivemos até recentemente uma mudança na legislação trabalhista que o colaborador também ia ter que arcar, algo nesse sentido. Por favor, obviamente, corrija-me se eu estiver errado. Sim. Como é que está isso nesse momento? Porque parece que retrocedeu isso, né? Isso, na verdade, com a reforma trabalhista em 2017, né, que foi feita na época do presidente Michel Temer. Então, a reforma trabalhista ela trouxe uma série de alterações, de modificações na CLT. A CLT é uma legislação muito antiga, da época de Getúlio Vargas, então extremamente desatualizada e sofreu alguns remendos ao longo do tempo. É uma consolidação, não é nenhum código. Nós não temos nenhum código trabalhista, é um aparato de leis que foram juntadas e virou essa miscelânea. Então, em 2017 houve a reforma trabalhista, onde se tentou dar uma ajustada, né? Eu sempre costumo dizer para os meus clientes que lá na época de Getúlio Vargas, lá em 1950, 1960, o seu funcionário, o seu empregado, ele tinha um grau de conhecimento. Ele tinha um determinado acesso à informação. Hoje em dia, muitas das vezes o funcionário tem mais conhecimento, mais acesso à informação, a formação muito melhor do que o próprio empregador. Sim. Então, a legislação não acompanhou essa evolução, né? Lá atrás, talvez ele não sabia nem ler, nem assinar o nome, né? Hoje em dia, o acesso, a gente pega muitos casos que o próprio cliente joga lá o contrato no chat GPT e pede para analisar, ver se então, imagina, o funcionário está acessível por qualquer pessoa, né? Então, a reforma trabalhista trouxe essa evolução, ou melhor dizendo, tentou trazer, e o STF mitigou muitas dessas alterações, e uma delas foi essa, da sucumbência, né? O empregado que não conseguisse, que estivesse mentindo ou que perdesse a ação, teria que pagar o advogado da parte contrária. Porque você, como empregador, se você perde, você tem que pagar o advogado do empregado. Se chama honorários sucumbenciais. E a reforma trabalhista trouxe para o lado do empregado também. Isso, e além das custas processuais. Isso reduziu a quantidade de processos? Absurdamente. Reduziu assim, o volume, eu posso falar por mim no meu escritório, reduziu em torno de 50% a 60%. Né, o volume de processos. Ou seja, não é mais aquela coisa assim, vou entrar e vou ver no que dá. Não, e também, consequentemente, fez reduzir o valor dos pedidos também. Porque a sucumbência é um percentual sobre o valor do pedido. Entendi. Né, que varia... Aqui, geralmente, os juízes fixam em 15%, que é o limite máximo. Então, isso, consequentemente, fez reduzir o valor dos pedidos também. Eu vou pedir aquilo que é certo, que eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque senão o empregado vai ter que pagar. Sim. E aí, de onde é que descontava? Do crédito do empregado. Então, o empregado, ao mesmo tempo, vamos supor que ele tivesse entrado com uma ação de 100 mil reais e ele decaiu em 50, ele receberia só 50, porque ele não conseguiu provar os outros 50 que ele tinha direito, os meus honorários vão incidir sobre aqueles 50 que ele deixou de provar. E vai sair dos 50 que ele ganhou. Perfeito. Então ele já ajustava a pedida antes. E hoje não existe mais isso. Isso caiu então por terra. Existe a sucumbência, mas ela fica suspensa por força do pedido de justiça gratuita. Ou seja, daí voltou a aumentar a quantidade de processos. Exatamente, porque a justiça gratuita não impede que o juiz condene a parte contrária, o empregado, ao pagamento da sucumbência. O juiz condena, mas fica suspenso porque ele tem assistência judiciária, a justiça gratuita. Ele não precisa pagar as despesas. E a reforma trabalhista dizia que os honorários não poderiam entrar na justiça gratuita. O empregado teria que pagar os honorários. Nessa aí é do cadê. Então, isso fez com que voltou, né, a crescer o volume de ações, fez com que crescesse o valor dos pedidos, né?
Então, hoje, a gente se assusta quando... O Brasil deve liderar o ranking mundial, ou se não lidera, deve ser um dos Eu penso que o país... que mais hoje paga ações para o colaborador. eu acho que o país hoje do mundo que mais detém o número de ações trabalhistas seja o Brasil. Olha Penso, né, até estava vendo ontem uma sessão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, um determinado desembargador reclamando, né, de fato sobre a alta litigiosidade que existe no Brasil. Não existe nós não temos a mentalidade da composição, e sim do litígio. E é onde ele falava que cada desembargador lá no TRT de Minas Gerais recebe 80 processos por semana novos para julgar, né? Então isso é um volume extremamente alto, né? Não tem nem como dar conta Imagina, de girar isso. Eu não sei quantos desembargadores Novos. tem, mas não... Isso, novos, né? Eu não sei quantos desembargadores existem hoje no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, mas é um volume muito grande, é um estado muito maior que o nosso, certamente tem muito mais juízes que nós, então é um volume extremamente alto, né? E a gente não tem, de fato, essa cultura da composição, do acordo, né? Isso é algo que também é cultural, é educação. Sempre vai para a ruptura, né? Sempre vai para os finalmente. Exatamente. E às vezes também o alto valor das demandas também impossibilita uma composição, né? Porque muitos casos chegam no escritório com pedidos de 300, 400, 500 mil, tu faz acordo por 40, por 50. Até para nós, como advogados de empresa, fica difícil mensurar ou precificar o valor dos honorários que eu vou cobrar do meu cliente em razão do valor do pedido. Sim. Porque nós temos uma tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil que estabelece lá um valor mínimo e máximo, que dependendo do caso fica entre 10% e 20% na área trabalhista. Então, às vezes, o valor dos honorários poderia ultrapassar facilmente o valor de um acordo. Perfeito. Né? Então, a gente muitas das vezes até peticiona nos autos solicitando para o juiz que designe uma audiência conciliatória para a gente buscar a composição, tentar um acordo. Tentar resolver. Né? Até para amenizar e reduzir os custos do cliente, porque a gente também não entende isso como algo justo. Sim. É até constrangido. Doutor, quem quiser acompanhar o teu trabalho, o empresário que quer conversar contigo, quer saber um pouco mais sobre essa questão Brasil-Paraguai e também, obviamente, sobre o direito do trabalho, que é a tua especialidade. Sim. Como é que te encontra nas redes sociais? Nós temos o Instagram, né, o meu Instagram pessoal, que eu publico bastante matéria sobre direito do trabalho, direito empresarial. Nosso escritório ele não atua só na área do direito do trabalho empresarial, mas também no direito empresarial, no direito civil. Então a gente acaba prestando um serviço para as empresas também nas questões contratuais, das questões legais atinentes ao direito consumidor, né, aos fornecedores, aos prestadores de serviço e também na área trabalhista. Então nós temos o Instagram, o meu Instagram pessoal, que é Fernando Dávila, temos o Instagram do escritório, que também é Fernando Dávila Advogados, onde a gente faz publicações até semanais ali, sobre matérias, sobre curiosidades, sobre inovações, sobre legislações novas, sobre assuntos que estejam em voga, né, na área do direito. Então, nas nossas redes sociais, estamos sempre presentes. Perfeito. Então, fica o convite para que você conheça Fernando Dávila, @Fernando Dávila ou @Fernando Dávila Advogados. Eu tenho o prazer, tenho a honra de ter também o Fernando vivendo aí o processo de mentoria, está no nosso grupo de networking, junto a outros também empresários, prestadores de serviço aqui da região. E eu posso te dizer que o trabalho que você faz na rede social, expondo o teu conhecimento, é fundamental. É um exemplo que eu acredito todo prestador de serviço, todo empresário deveria seguir, porque muitas vezes tem a mentalidade de que não, eu não preciso aparecer, o meu negócio não tem a ver com o digital, mas é ali que muitas vezes você vai trazer uma informação que alguém precisa muito, que alguém ainda não tinha se atentado, e que talvez justamente você vai estar prestando um serviço para aquela pessoa que mais tarde pode vir a se tornar teu cliente. Então, parabéns pela tua longa trajetória de sucesso no direito aqui na nossa região e também
por esse trabalho que você tem feito junto às redes sociais. E obrigado. Eu que agradeço o convite, poder vir falar um pouquinho aqui sobre o que a gente sabe, o que a gente conhece. Eu sei que é algo muito complexo, né? A gente tentou passar em rápidas pinceladas pequenos detalhes que possam fazer com que o público-alvo, né, diga, poxa, não conhecia isso, não tinha o conhecimento, não sabia que poderia buscar, vou atrás, né? Não é tão fácil, não é tão difícil. Eu tenho certeza que foi muito bom, hein? Foi muito informativo. Esclarecedor. E é sempre um prazer, né, Guilherme, poder reencontrar vocês e também participar da sua mentoria, né? A gente sempre está buscando a evolução, não só profissional, como também pessoal, né? Perfeito. Estamos nesse mundo para evoluir e esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite e o carinho de vocês dois. Muito obrigado e até a próxima, viu, doutor? Valeu, obrigado. O programa Fala Mais vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Até lá. Até.